Se a redação da PM Piauí vier com a FGV, muita gente vai reprovar. Se vier com o Sebrasp, outra galera vai achar ruim. Se vier no CEP, tem gente que não quer nem fazer a prova. Mas na aula de hoje, eu vou te explicar qual o perfil de cada banca dessa relacionado à redação e vou te dizer qual a banca que eu preferiria se fosse você. A primeira coisa que eu percebo é que muita gente, quando reprova na redação, gosta de botar a culpa na banca. Mas muitas vezes o problema não é a banca, o problema é você ter estudado do jeito errado. Às vezes o sujeito vai fazer uma prova para FGV e ele está estudando como se ele fosse fazer uma prova para NUCEP. Outras vezes ele vai fazer a prova para Sebrasp e ele fica estudando como se fosse FGV. Então a culpa não é da banca. A banca tem os seus padrões, a banca tem o seu estilo. Você que não sabe o que estudar e quando estudar. Por isso você precisa entender qual é a realidade de cada uma delas para saber o que já dá para ir estudando antes de saber qual é a banca e o que você deixa para estudar só depois, quando tiver sido definida a banca. Por isso que hoje eu vou fazer uma análise estratégica sobre o perfil de cada uma delas para a redação do cargo de soldado e a partir disso vou te direcionar para o que você já deve começar a estudar antes mesmo da definição da banca e o que você vai deixar para estudar só numa fase pós-edital. Agora, não deixa de colocar o teu joinha aqui embaixo para valorizar o nosso conteúdo e se inscrever no canal para receber todo o meu conteúdo de redação até o dia da prova, que eu não vou te abandonar, mas você precisa também valorizar o nosso comprometimento e o nosso trabalho. Nós estamos falando de 1.000 vagas para a PM Piauí, e isso muda tudo. Quando você tem uma prova com 1.000 vagas, a possibilidade de vir uma nota de corte mais alta para a primeira turma é bem maior, porque vai ter uma concorrência absurda, porque você vai ter candidatos muito mais preparados, até porque existe o rumor de que para essa banca, candidatos só serão aprovados a partir da comprovação de curso superior. Você vai ter uma preparação totalmente diferenciada, por exemplo, em relação ao último concurso da PM Piauí, no qual nós tivemos, inclusive, alunos aprovados com nota máxima da redação, e o primeiro lugar foi nosso aluno, Flávio, que eu lembro como se fosse hoje, um aluno que estava lá no comecinho da sua preparação e confiou no nosso trabalho para fazer uma redação de excelência e ser aprovado em primeiro lugar. É verdade mesmo. Tem a foto dele? Tem. Ele ganhou até uma arma. Ele é PM, pô. Mas é porque o PM, ele não ganha uma arma para ele trabalhar. Lá no preparatório, não. Lá no preparatório que eu trabalho, deram para ele, porque eles fizeram um anúncio assim: se a gente tiver o primeiro colocado, ele vai ganhar uma arma. Eu não lembro se era uma bereta, eu sei que era uma pistola. Porra, os caras foram com ele, compraram a pistola e deram de presente, para ter de uso pessoal. Sim, Flávio, lembro disso. Foi massa. Por isso que a redação não vai ser só um detalhe. Nesse concurso, a redação vai ser um definidor. Porque quando você tem muitas vagas e uma concorrência muito qualificada, você tem uma quantidade alta de pessoas acertando muitas questões. Por isso, o fator de diferenciação vai ser a redação. Enquanto na prova objetiva você só tem uma resposta possível que é a certa, dentro de 5 alternativas, na redação não. Na redação você tem uma prova subjetiva. Por isso, é aí onde mora a diferença entre um candidato mal preparado e um candidato que soube se preparar de maneira completa. Historicamente, a PM Piauí já passou por diversas bancas, ou melhor, os concursos do Piauí e a PM Piauí já passaram por diversas bancas. Nos últimos tempos, tem entrado na moda a banca FGV, que inclusive organizou o concurso da Polícia Civil do Piauí. No entanto, há um histórico da instituição PM Piauí de contratação do Instituto NUCEP, que costumeiramente realizou os últimos certames. Por isso, existe uma possibilidade grande dessas duas bancas aí prepararem o concurso. Mais recentemente, nós tivemos a Fundação Carlos Chagas como uma banca selecionada para preparar o concurso da Secretaria de Saúde do Piauí, que entra também nessa disputa como possibilidade de ser uma banca para elaborar essa prova. Na minha visão, a possibilidade maior fica entre FGV e entre no CEP. E eu vou te falar no final desse vídeo qual dessas bancas me parece melhor para você que quer ser aprovado. Vamos começar pela FGV.
Na parte de redação, embora a FGV seja muito rechaçada pelos professores de gramática e de outras disciplinas, na redação ela vai muito bem. É uma banca bastante consistente, ela traz temas sociais, inclusive no último edital da Polícia Civil, ela trouxe até uma limitação da abordagem da banca para temas de área policial. Inclusive, nós tivemos a felicidade de acertar o tema da redação no nosso aulão de reta final. Eu fiz esse aulão no domingo e durante a semana eu fiquei mandando materiais de revisão para os alunos. E aí, um dos temas que a gente mencionou foi o tema cobrado na prova de redação da Polícia Civil do Piauí, porque a FGV ela já tem um histórico, ela já tinha uma previsibilidade maior. E outra vantagem em relação à FGV é a correção da redação. A correção deles tende a ser mais assertiva do que a correção de outras bancas. Até porque, normalmente, o processo é feito por dois avaliadores. Você tem um primeiro avaliador, tem um segundo, e aí é feita uma comparação entre eles. Se a nota for aproximada, faz-se uma média aritmética e a nota final é aquela que o aluno receberá. Então, a FGV tem esse perfil de ser uma banca organizada, de ser uma banca diretiva. Por outro lado, é uma banca extremamente criteriosa. Você vai verificar que normalmente, inclusive, os recursos que são feitos administrativamente para a FGV, tentando aumentar a nota da redação, normalmente são indeferidos, porque eles já têm um processo bastante complexo e isso, de certa forma, deixa a banca mais blindada para reduzir ou para aumentar a nota do candidato em sede de recurso administrativo. Além da FGV, a gente tem como possibilidade a prova ser organizada pelo Sebrasp. No entanto, é preciso que eu diga para vocês que eu, particularmente, não acredito muito no Sebrasp para organizar essa prova, não. E eu vou dizer o porquê. Porque, historicamente, o Sebrasp não organizou os concursos de carreira policial do Piauí e, nos últimos tempos, tem sido uma banca pouco solicitada, se você levar em consideração a FGV e o NUCEP. No entanto, eu vou traçar para vocês aqui o perfil dela. Então, Sebrasp, você vai ter uma prova que normalmente é extremamente limitadora da capacidade de criatividade do aluno, porque você tem os textos motivadores, muitas vezes, que são colocados de maneira abundante, e você ainda tem tópicos que delimitam a abordagem que o avaliador espera do candidato. Portanto, o candidato não apenas tem que escrever sobre o tema, mas ele tem que responder a alguns questionamentos que são feitos pelo avaliador. E é isso que é usado como critério para ampliar a nota desse candidato. O Sebrasp, além disso, costuma ser uma banca que leva muito em consideração a questão gramatical. Então, você, além de se preocupar em seguir detalhadamente aquele direcionamento que é dado no dia da prova, precisa também ter um cuidado redobrado com a questão gramatical, porque isso pode acabar gerando um desgaste muito grande para sua nota. E agora vamos para ela, a banca mais detestada pelos alunos de carreira policial, mas que, na minha opinião, é uma excelente banca, que é o Instituto NUCEP. E aqui você já até percebe qual é a banca que eu prefiro que organize essa prova, que é o Instituto NUCEP. Gente, eu sei que o NUCEP é desorganizado, eu sei que você tem algum trauma do Instituto NUCEP por conta dos últimos editais em que eles adiaram bastante a prova, e ainda tem um fator que é extremamente prejudicial para o aluno preguiçoso, que é o fato de quando o edital sai, a prova já está com a data marcada para um período muito próximo em que o edital foi publicado. Só para você ter noção, na última prova da Polícia Penal do Piauí, nós tivemos 50 e poucos dias entre a publicação do edital e a data da prova. Por isso, aquele aluno que deixa para se preparar para uma prova organizada pelo NUCEP, depois do edital ser publicado, tem uma chance fortíssima de não ser aprovado. Ainda mais considerando que nós estamos falando de um concurso aí de 1.000 candidatos, ou melhor, de 1.000 vagas. Então você vai ter candidato saindo por todo lado para fazer esse concurso. Candidato com nível superior, então já é uma concorrência mais qualificada. E você tem um histórico de carreiras policiais, porque a gente tem um concurso bem recente que houve da Polícia Civil do Piauí, tem a previsão de concurso da Polícia Civil do Maranhão, tem Polícia Penal também do Ceará para sair de novo, ou seja, tem muita coisa. Logo, é o mesmo perfil de concurseiro e a concorrência fica bem qualificada.
Por isso, já tem uma galera estudando. Se você deixar para estudar só depois que saiu o edital, a probabilidade de você não passar nem para vigia de shopping é altíssima. Então comece a estudar a partir de agora. Outro detalhe sobre o NUCEP é que eles têm também uma correção de 2 avaliadores, mas normalmente a correção entre esses 2 avaliadores dissona muito. Eu já peguei recurso para elaborar de candidato em que um avaliador tinha dado a nota máxima, que é 20, e o outro avaliador tinha dado 9. Ou seja, uma diferença de 11 pontos entre um avaliador e outro, que é um absurdo, uma teratologia. Mas o ponto positivo é que normalmente quando a banca dá uma vacilada dessa, pela via do recurso administrativo, normalmente eles consertam o erro. Qual é o ponto negativo? É porque, às vezes, além de consertar o erro no recurso administrativo, tem um candidato que foi penalizado lá de maneira justa, porque realmente o texto dele estava uma porcaria, então ele tirou uma nota péssima, mas ele entra com recurso e às vezes consegue aumentar uma coisinha na nota. Isso prejudica o candidato sério, que estuda para a prova, mas em contrapartida, é uma possibilidade de que, se você sofrer alguma injustiça na avaliação, você possa requerer a reparação desse dano e, possivelmente, terá isso satisfeito. Então, em resumo, nós temos: se for FGV, você tem uma correção mais criteriosa, porém, você tem uma prova mais organizada. Se for SEBRASP, você tem uma prova mais direcionada, mas você tem uma criatividade mais limitada. Se você tiver prova do NUCEP, normalmente eles dão uma possibilidade mais alta para a criatividade do aluno, o texto pode até se tornar mais autoral com isso, e você tem os critérios avaliativos muito bem definidos. Inclusive, a proposta de intervenção do NUCEP costuma ser tão bem delimitada que o aluno consegue estudar de maneira objetiva e eu já consigo prever praticamente com 100% de exatidão qual é a nota que ele vai tirar no dia da prova, porque a correção é bem objetiva nesse sentido. No entanto, tem essa questão do majoramento que acontece às vezes de nota de aluno que não merecia. Então isso acaba deixando com privilégio um aluno que não se dedicou tanto. Pode acontecer. Por outro lado, é claro, você tem uma banca que traz questões mais acessíveis, você tem um pouco mais de desorganização e a prova acaba sendo muito próxima da publicação do edital. Mas, se você é meu aluno e quer se preparar a partir de agora, o meu conselho é que você deixe para se preocupar com os detalhes de cada banca só para um período pós-edital. Agora é hora de focar naquilo que todas elas têm como correto, que é a estrutura adequada do texto dissertativo argumentativo, que é um denominador comum entre qualquer banca. Você se preparar para entender o que é a introdução, o que é um desenvolvimento, como argumentar de maneira consistente e como apresentar uma proposta interventiva completa na conclusão. É isso que vai colocar você na frente dos outros candidatos, estudar de maneira direcionada. E para isso, você deve conhecer os meus cursos, por meio do link que vai ficar aqui embaixo e por meio do nosso canal direto de conversa, que é o direct do Instagram Professor Vinícius Freitas. Me chama lá que eu te explico qual é o melhor curso para ti e qual é a melhor maneira de aprender redação antes mesmo do lançamento desse edital. Até porque você merece ser concursado, mas somente se pagar o preço por isso. E o preço é estudar desde agora.